Sabe o Tesouro Direto? Aquele que todo mundo fala, mas que talvez você não ouviu falar ainda? Então, se você não ouviu falar, você vai saber tudo sobre ele nesse vídeo. Então, se inscreve no canal e fica até o final do vídeo para saber. Antes da gente falar sobre o Tesouro Direto, vamos entender um pouquinho a história. Em 1986, foi criado o Programa do Tesouro Nacional, com o objetivo de administrar e controlar as contas públicas do Brasil, unificando todos os dados financeiros em um só lugar. É o órgão do Ministério da Economia responsável por garantir que os recursos arrecadados sejam distribuídos conforme o orçamento. Em resumo, podemos dizer que o Tesouro Nacional é como se fosse o caixa do governo. Ele recebe o dinheiro arrecadado pela Receita Federal e outros órgãos, faz a gestão desses recursos para cumprir o orçamento público, que no caso é o planejamento de gastos do governo. É no Tesouro Nacional que são definidas as regras sobre como o dinheiro e o patrimônio público devem ser contabilizados pelos entes da federação, que é a União, no caso o governo federal, os estados e os municípios. Além disso, é ele quem contabiliza as receitas e despesas, os ativos e passivos do governo federal. O governo federal faz a distribuição de todo o dinheiro que ele arrecada, para cobrir os custos e fazer a máquina pública girar, além dos investimentos de estrutura em geral. Quando os impostos e demais receitas não são suficientes para cobrir essas despesas, o governo emite títulos e coloca eles à venda no mercado, gerando assim uma dívida pública federal. E essa dívida acaba sendo contraída pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário que o governo federal causou. Ou seja, falta dinheiro no caixa? Então o Tesouro Nacional diz o seguinte: Governo, deixa que eu cuido disso, vou pedir dinheiro emprestado para as pessoas, vou emitir alguns títulos e entregar a elas como um contrato de empréstimo. A gente quita as dívidas e depois devolvemos esse dinheiro a elas, com juros para compensar esse empréstimo que elas fez para nós. E para isso existe o Tesouro Direto, para emissão e venda desses títulos. Então, o Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional que foi lançado e desenvolvido em 2002 em parceria com a nossa Bolsa de Valores, a B3, para a venda de títulos públicos federais para pessoas físicas, de forma 100% online. O programa Tesouro Direto surgiu com o objetivo de facilitar o acesso aos títulos públicos, oferecendo ao investidor a possibilidade de aplicar um investimento seguro, de baixo custo e com uma rentabilidade superior à poupança, o que não é muito difícil aqui. Permitindo então aplicações de a partir de R$ 30. Ou seja, ele estimula o investimento dentro do próprio país por qualquer pessoa, para que essas pessoas possam financiar atividades da República, atividades do governo. Além disso, o Tesouro Direto garante acesso do cidadão ao investimento de títulos da dívida pública, que são os títulos do Tesouro Direto em si. Então, ele acaba fazendo muito mais do que isso. Ele acaba promovendo a educação financeira de nós brasileiros, ele acaba sendo referência de investimento para o cidadão, estimula a formação da poupança no país. E quando eu digo poupança, estou me referindo em poupar e economizar dinheiro, algo que falta muito em nossa cultura. E com isso, ele também incentiva a competitividade no mercado financeiro, passando a ser uma alternativa de investimento conhecida e acessível por todos. Qualquer pessoa física maior de 18 anos e com um CPF regularizado e uma conta bancária em seu nome pode investir no Tesouro Direto. O Tesouro Direto é uma excelente alternativa de investimento porque ele oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidades, diferentes prazos de vencimentos e também diferentes fluxos de remuneração. E isso facilita muito para achar o título indicado para uma pessoa realizar os seus objetivos. Então, dependendo do que você quer, você provavelmente vai encontrar um título que atenda a quase qualquer necessidade sua, de forma segura. Além de acessível e de apresentar boas opções de investimento, mesmo sendo uma aplicação de menor risco, aliás, mesmo sendo a aplicação de menor risco do mercado, o Tesouro Direto
oferece uma ótima rentabilidade e liquidez diária, dado o seu valor de risco, obviamente. Em outras palavras, eu posso dizer que são produtos financeiros do Tesouro Nacional para que pessoas físicas possam comprar e investir de forma barata, segura e simples. É dessa forma que eu resumo o Tesouro Direto. Tá, e quais tipos de títulos públicos disponíveis no Tesouro Direto? No momento em que gravo esse vídeo, os títulos públicos disponíveis no Tesouro Direto são Tesouro Renda Mais, Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, Tesouro Pré-Fixado e Tesouro Pré-Fixado com juros semestrais. O fato desses títulos serem emitidos pelo governo federal são considerados investimentos de baixíssimo risco de crédito. Então, só para você entender nesse termo de segurança e risco, pensa da seguinte forma: se o governo não te pagar, é porque ele está numa crise, ou ele está falindo, ou ele faliu. E se isso acontecer, qualquer outro tipo de negócio no país também já entrou em colapso a essa altura. A garantia é do próprio governo, pois ele é o poder máximo do país. No pior cenário possível, em uma cadeia de quedas e falências, provavelmente o governo vai ser uma das últimas instituições no país a falir. E outro fator super importante que deve ser levado em conta nessa questão de risco e segurança é que o governo tem literalmente uma impressora de dinheiro. Ou seja, ele é a única instituição no país que pode imprimir dinheiro se faltar. Por isso é o investimento mais seguro do país. E não existe uma época boa ou ruim para investir nos títulos do Tesouro Direto. Na verdade, não existe época boa para investir em quase qualquer coisa. Existe sim períodos que se tem melhores oportunidades, que se pode aproveitar, mas é como aquele velho ditado que se diz no mundo dos investimentos: o melhor momento para investir foi ontem, o segundo melhor é hoje. Investir nos títulos do Tesouro Direto tem sim suas vantagens. Você pode preservar o poder de compra, você pode construir uma reserva de emergência, pode construir uma reserva de valor, pode complementar a sua aposentadoria. Isso tudo com extrema segurança. E iniciar nos mundos de investimento com o Tesouro Direto é uma ótima oportunidade. Para quem está começando, é uma ótima opção no mercado para se utilizar. E mesmo com os impostos e taxas que incidem sobre o Tesouro Direto, as vantagens comparadas à maioria dos investimentos, principalmente comparado com a poupança, são grandes. No Tesouro Direto, existe o imposto de renda a ser cobrado e duas taxas. Uma taxa é cobrada pela B3 e a outra é cobrada pela sua instituição financeira. A primeira taxa cobrada pela B3 é referente à taxa de serviços dela, de prestação. Então, essa taxa ela é de 0,20 ao ano, ou seja, 0,2% ao ano. Só que esse valor só é cobrado para cotas acima de 10 mil. Ou seja, se você tem um título ou qualquer título dentro do Tesouro Direto que ultrapasse 10 mil, no caso por CPF, esse valor vai ser cobrado de 0,2% ao ano. Esse valor ele é cobrado diariamente, proporcional ao período que o título está lá dentro, certo? A segunda taxa ela é cobrada pela sua instituição financeira, só que ela não tem uma taxa, vamos assim dizer, fixa para todas as instituições. É uma taxa que é um acordo livre entre instituição e investidor. Então, no momento da contratação do serviço, ou até mesmo da abertura de conta, existe em algum lugar que isso está especificado. Mas você pode perguntar para a sua corretora que ela vai te informar isso. Geralmente, nas perguntas ou no FAQ das corretoras, né, no próprio site, essa informação já está disponível. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link do Tesouro Direto, onde ele disponibiliza o ranking de taxas cobradas por cada instituição. Então você acessa lá e dá uma olhadinha, e assim você pode verificar, confrontar com a sua corretora ou o seu banco referente a essas taxas. Já os impostos é como qualquer outro investimento em renda fixa. Então a gente tem o IOF e o imposto de renda. É como funciona num fundo de investimento ou num CDB.
O IOF é quando você faz o resgate de uma aplicação em menos de 30 dias. Então, existe uma cobrança sobre essa operação. Já o imposto de renda, ele atua na tabela regressiva. Eu vou deixar a tabelinha aqui do lado para que você possa visualizar ela melhor. E assim como nos outros investimentos de renda fixa, o IR ele é cobrado somente sobre os rendimentos, nunca sobre o valor total. Então, se você aplicou 5 mil em um Tesouro Selic, retirou depois de um ano com R$ 500 de rendimento, ou seja, R$ 500 a mais do que você investiu, você totalizou R$ 5.500. O IR, que nesse caso vai ser de 17,5%, conforme a tabela de regressão do imposto de renda, ele vai incidir somente sobre os R$ 500 e não sobre os 5.500. Ai, Alisson, tanta coisa para pagar. Sim, tudo isso, mas ainda assim é menor que os juros do seu cartão de crédito ou mequetrefe. Os títulos do Tesouro Direto são divididos em 3 categorias: pós-fixado, pré-fixado e híbridos. Os pós-fixados são atrelados à taxa Selic, que é a nossa taxa base juros da economia aqui no Brasil. É o investimento ideal para quem quer começar a investir no Tesouro Direto. Entretanto, por se basear na taxa Selic, por ser um pós-fixado, essa taxa ela pode mudar diariamente. Então, você só vai saber de fato o seu ganho real no momento do resgate do seu investimento. Entretanto, ainda assim, existe muita vantagem em investir nesse tipo de título. Ele é ideal para você fazer uma reserva de emergência, ele é indicado para que você faça investimentos para curto prazo. Dentre todos os títulos que tem ali no Tesouro Direto, é aquele que possui o menor risco em caso de venda antecipada. Isso porque ele está sempre acompanhando a taxa Selic. A outra categoria que nós temos é dos títulos pré-fixados. Os títulos pré-fixados são aqueles que têm a taxa de juros fixa, ou seja, você já conhece no momento do investimento. Ele é um investimento ideal para quem quer saber exatamente o valor que vai receber no final da aplicação do vencimento do título. Ou seja, você praticamente vai saber o quanto você vai resgatar devido a essa taxa ser fixa. Bom, então uma das vantagens desse tipo de título é justamente você saber o quanto você vai resgatar no final. Ele é ideal para quem quer fazer metas de médio e longo prazo, para se programar de uma forma melhor. A outra modalidade que temos são os títulos híbridos. Eles são conhecidos dentro do Tesouro Direto como Tesouro IPCA ou Tesouro IPCA+. Esses títulos oferecem um rendimento igual à variação da inflação mais uma taxa pré-fixada de juros. Então você pode pensar da seguinte maneira: é a união do pós-fixado com o pré-fixado. As vantagens desse tipo de título é que ele garante uma rentabilidade sempre acima da inflação. E ele é ideal para investimentos de longo prazo, te protege das variações do mercado e da marcação a mercado. Recentemente surgiu no Tesouro Direto um novo tipo de título, quase que uma nova modalidade, que é o Tesouro Renda Mais. O Tesouro Renda Mais, ele surgiu para te ajudar a vencer a marcação a mercado, vencer a inflação e te ajudar na sua aposentadoria. Ele é um pouco diferente das demais modalidades, porque quando você faz um investimento nele, você escolhe uma quantidade de anos que você pretende resgatar ele. Ele é muito parecido com o Tesouro IPCA, porém com duas diferenças. Você só recebe após o vencimento, você não consegue fazer o resgate antes. E você recebe parcelado, você vai receber ele durante 20 anos. O Tesouro Renda Mais, ele é uma espécie de previdência que o Tesouro Direto criou. Então, ele vai te ajudar a complementar a sua aposentadoria de uma forma mais contínua. As vantagens que ele te proporciona é justamente te dar uma aposentadoria um pouco mais confortável e, principalmente, te proteger das variações da inflação, que é o ideal para quem pretende se aposentar com mais qualidade. Entendi, Alisson. Mas e agora? Como investir no Tesouro Direto? Bom, para você investir no Tesouro Direto, assim como em quase qualquer investimento ou qualquer investimento de renda fixa, você primeiramente precisa abrir uma conta em uma corretora de valores, que é o mais indicado.
Por exemplo, você pode abrir na Nuinvest, na Modal Mais, na Rico, na XP Investimentos, dentre várias outras boas corretoras que tem no mercado. Bom, depois que você escolher a sua corretora, você vai fazer uma transferência de dinheiro para ela. É como se fosse um banco normal, né? Você acessa pelo celular ou pelo computador, você vai fazer uma transferência e esse dinheiro vai ficar lá disponível para você utilizar. E dentro da plataforma da sua corretora, você vai acessar a área de renda fixa e tesouro direto. E ali dentro você vai encontrar diversos títulos de tesouro. Sempre vai ter mais de uma opção, com prazos diferentes e tipos diferentes também, igual às modalidades que eu expliquei anteriormente. Então você vai escolher aquele que é o ideal para você. Quando você for executar a compra, você vai notar que vai ter um valor mínimo para você aplicar. Geralmente tem um valor mínimo para você aplicar em qualquer tipo de investimento. Então, por exemplo, se você escolher um Tesouro Selic, que se baseia pela taxa Selic, geralmente o valor mínimo é 1% do total do título. Então, se o título custa 10 mil, você vai poder investir ali R$100. E existem outras opções. O menor valor que existe dentro da modalidade de Tesouro Direto é títulos de aproximadamente R$32. Após comprar parte do seu título, pronto, você só precisa aguardar o seu dinheiro se valorizar. E o ideal é que você faça aportes mensais. Todos os meses você acessa lá e compra mais um pouco de Tesouro Direto, compra lá um Tesouro IPCA, um Renda Mais ou um Tesouro Selic. Sempre procure fazer aportes mensais. Algumas corretoras deixam você programar a compra automática. É só você ter dinheiro em conta que ela vai fazendo a compra mensalmente para você. Esse é o ideal para que você construa um futuro melhor ou para que você atinja os seus objetivos um pouco mais rápido. Pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito por você ter ficado até o final do vídeo, tá? Não se esqueça de dar o joinha, compartilhe aqui com alguém que precisa saber sobre esse assunto, tá? Se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você achou, se você tem algum feedback para me passar, se de repente algum conteúdo te interessou e a gente pode fazer um vídeo mais detalhado explicando. Comenta aqui, pessoal. Eu agradeço muito por você ter ficado até o final do vídeo. O meu nome é Alisson Patrick e esse é Os Lucros da Vida.